Olá, boa tarde amigos. Já faz uma altura que eu estou a dever a segunda parte do Para Quem Tem Ouvidos número 2 e portanto vou continuar. Eu não sei exatamente onde acabei, mas sei que tinha acabado sobre a universidade que tem o seu nome de Cook, tarada em inglês. Ora, portanto, voltemos ao Talmud. Os livros supremos da lei judaica afirma claramente em numerosas passagens que os gentis nem são mesmo seres humanos. E vai muito mais longe, cito, os melhores gentis devem ser mortos, como a melhor das serpentes deverão ter a cabeça esmagada. Eu não sei se disse isto a última vez, mas é evidente que não gostam de gentis inteligentes. Eles precisam de nos abortir e compreenderemos a razão de ser das televisões débeis que temos. Chabad Ludovic é uma seita milionária judaica, tendo braços na maior parte das capitais sobre a terra. Seu líder americano era o grande Rebbe, que afirmava tão bem que a única razão de ser dos não-judeus é servir os judeus. O ódio anti-gentis de Chabad é bem dissimulado pelos mídias mainstream nas mãos dos judeus. Por exemplo, um dos rabinos célebres de Chabad é Yetzek Ginburg. Ele escreveu no Jevisquik, na Crónica Hebdomadária, é a publicação judaica mais importante fora de Israel. Diz: no que concerne os Goim, as almas gentis são de uma ordem completamente diferente e inferior. São totalmente más, sem a mínima qualidade redentora. Continua: se um judeu precisa de um fígado, pode tirar o fígado a um não-judeu inocente para o salvar. A Torá permitiria provavelmente isso. A vida judaica tem um valor infinito. Ele explica: há qualquer coisa infinitamente mais sagrado e mais único na vida judaica que na vida dos não-judeus. Ginsburg afirma que é um ato moral para um judeu de vos matar ou a vossa família, de vos roubar os vossos órgãos, se um judeu necessitar. Esse judeu deveria roubar um coração, porque de toda a maneira ele não tem. Chabad chama as mulheres não judaicas de shiksas. Shiksas quer dizer literalmente puta. E eles nomam as raparigas gentis Chixlelk, ou pequena puta. Imaginem se os gentis e os cristãos dissessem o mesmo das mulheres judaicas, mas eles utilizam nos filmes, etc, etc. Ouvimos a utilizarem esses nomes e como é que os mídias da massa tratam esta organização de supremacistas judeus nojentos. O New York Times afirma que o Chabad Ludovic representa os ideais mais constantes do judaísmo. Os líderes de Chabad são convidados à Casa Branca. Com efeito, há tantos judeus extremistas que aí trabalham e Chabad faz conferências para os amigos judeus extremistas. Chabad tem acesso a todos os líderes políticos de todo o mundo ocidental. Pensaria você que o Congresso americano, com 90% de gentis, condenaria Chabad e a sua rap racista? Nem pensar. O Congresso, em vez, deu à unanimidade a mais alta medalha honorífica. Todos os membros gentis do Congresso votaram para honrar esse louco. Com licença, pega aqui um pouco de água. Que proclama que todos os gentis são totalmente maus e que cada uma das suas mulheres, mães e filhas são todas putas. Vá lá, a escravatura verdadeira. Votar para honrar alguém que diz que a sua mãe é puta e que vos explica que a vossa única razão de ser na terra é de servir nós, os judeus superiores, como fazem eles para sair sempre impunes. Para aqueles que não acreditam que esses judeus extremistas têm um poder perigoso dentro dos mídia e política,
Tudo muito louco, demasiado louco. Louco mesmo para que alguém o pudesse inventar. Mas quando se trata dos judeus, o incrível é muitas vezes verdade. E claro, o Rabino Yosef tem razão. A maioria dos gentis servem os judeus. Que dizer daqueles jovens americanos que, pelas suas guerras no Iraque e Afeganistão, fazendo correr o sangue de dezenas de milhares de jovens, a infligir feridas graves e traumatismos terríveis a essas nações. Os americanos gastam um tesouro de milhares de dólares nessas guerras para Israel. Penso que haja honra em você para que nunca deixe ser escravo de alguém, ainda menos por uma potência tão malvada que é o sionismo. Reze para que se junte aos milhões que dizem hoje: não mais guerras para Israel, não mais mentiras judaicas na mídia, basta de fraudes bancárias judaicas, basta de trabalhar, plantar e recoltar para eles. Mesmo alguns judeus corajosos juntam-se ao combate contra o extremismo judaico. Cumprimentos a Jomeyer, Uri Avremi, Gilad Atzmoni. Você deve ser o seu mestre. Creio que ajudará a preservar a liberdade e a diversidade sobre esta terra, e que vós vos opunhais à tirania do mundialismo. Penso que vós defendereis o direito dos palestinos e todos os povos às suas pátrias respectivas. Nós temos todo o direito de preservar a nossa herança e a nossa liberdade. Como dizia Edmund Burke, para que o mal triunfe, basta que os homens de bem não façam nada. Ajudados por um estranho holocausto judeu, tudo isso é revelado no dia do último julgamento. A qual ponto foi a sua contribuição a este holocausto? De maneira que há um exódio desses judeus europeus para a Terra Santa? Quem controla o poder em Israel? Não os judeus orientais, aqueles que têm a pele escura. Não, esses são cidadãos de segunda zona. Aqueles que controlam o poder em Israel são judeus europeus. Eles fazem uma guerra secreta à América e, por intermediário do sistema constitucional da Reserva Federal, a organização que anima a cabala mais importante do mundo, organismo de imposto, FBI, MA, Segurança Civil e um serviço interior criado depois do 11 de setembro e infiltrado por Israel, FEMA, Segurança dos Transportes, organizaram os atentados de Paris. Sobre o facto desta FEMA, um dia hei de fazer um vídeo ao sujeito dos campos FEMA. São os campos de concentração que eles estão a construir pelo mundo fora, não é? E ninguém se preocupa, não é? Ninguém pergunta para que é que aquilo serve, até estão a instalar aquilo com guilhotinas e tudo. Ou seja, é para o nosso bem. Mas um dia deste eu falarei sobre isso. Ora, agora vamos a outro tema. Todas as alegadas imagens da Terra, a partir de um espaço sideral, são simplesmente composições gráficas computarizadas. Sol, Lua e Estrela estão dentro do firmamento, não fora. Em um alegado espaço sideral, como é afirmado pela pseudociência e ensinado em instituições de ensino. Fazem-nos crer que viajamos através do espaço. Não, estamos aqui bem quietinhos e protegidos pelo Dom Celeste. Sim, protegidos, e daqui ninguém sai. Naves espaciais, homens na Lua, tudo mentira. Tudo o que eles nos mostram é criado por computador. Mesmo os satélites que os países pagam à custa dos contribuintes, e bem caro, claro, alta tecnologia, os satélites que vocês pagaram estão nos cabos que atravessam todos os mares. E atenção, agora vem aí a 5G. Aí é uma antena em cada esquina. E vocês vão ser todos grelhados vivos. Adiram à 5G e vão ver o fim do mundo. Saiba que os franco-maçons não dão carinho e amor aos seus filhos. De pequenos fecham-nos em quartos escuros. Digo isto os franco-maçons já na altos graus. Não falo nisto até ao 18º graus. Acho que eles são, enfim, não digo inocentes, mas coitadinhos, não sabem de nada. Mas quando toca a partir do 25º grau, aquilo é terrível. Ora bem, essa gente
De pequenos, fecham-nos em quartos escuros, os filhos, por longos períodos, ensinam-lhes artes marciais, a manejar com armas. Aos 8 anos já sabem desmontar e montar uma arma. Aos 12 ou 13 anos assistem a cerimónias horrendas, como sacrifícios e por aí vai. Nas caves do Vaticano tem uma sala secreta onde uma mesa de pedra com ranhuras para recuperar o sangue da criança, nua que está de mãos e pés atados. O iniciado tem que ajudar o grande mestre para espetar o punhal na criança. Isto passa-se todo o tempo, em todo o lado. Portugal, França, Inglaterra, América, tudo puta que os pariu, pá, pedófilos. Muitas, sobretudo as famílias muito ricas, são educadas por outras pessoas. Na idade da puberdade, essas famílias entregam as crianças para que o grão-mestre as viole. É a formatagem contínua ao longo da vida. Passam por todas as formas de condicionamento, sessões de hipnose e todo o tipo de condicionamento cerebral. Pois a máquina nazista não para. Os cientistas loucos continuam o seu progresso macabro. O que eles querem agora é o enfraquecimento da família tradicional. Os globalistas trabalham dia e noite para implementar a ideologia de géneros. Sexo nas escolas e lugares públicos. Não há mais pudor e respeito. A pedofilia e sodomismo virou notícia do momento. Já em 1988, Roger Hollande, um antigo membro do Front National francês, acusava Jacques Lang, antigo ministro socialista, de ser culpado de crime gravíssimo, pois ele e outros violaram crianças e uma dessas crianças foi aparecida, sodomizada e com a cabeça num balde com merda. Todos os anos desaparecem milhares e milhares de crianças, pobres e inocentes. Saiba que no dia de Halloween, enquanto vocês acham muita piadinha a vestir as vossas criancinhas de diabinhos e bruxas, mas enquanto vocês promulgam essa festa satânica, centenas e centenas de crianças são abusadas sexualmente, sodomizadas, e isso com meninas e meninos de 3 e pouco mais anos. Os casos são imensos, mas nunca há culpados, só vítimas. Eles até já têm sites em redes satânicas para pedocriminais, para encomendar as crianças através de códigos secretos. Eles encomendam as crianças. Já ouviram falar na Pizzagate? Em Miami? A Pizzagate é, por exemplo, eles têm o código uma pizza igual a girl, X little girl, pasta little boy, ice cream mal prostitute. Walnut or nuts person of color. Map semen. Sauce orgie. O próprio Obama gosta dessas pizzas. 70 mil dólares numa dessas festas. Para encomenda dessas crianças. Ou seja, das pizzas. Ai, por amor de Deus. Não deixe, por exemplo, nas vacinas é... Meu Deus. O cidadão vai ao médico com toda a confiança e quando o médico constata que algo vai mal, informa a hierarquia e a partir daí já entramos no poder obscuro. Né? Porque isto agora a medicina. Um serviço de saúde está sob o comando militar, chamar-lhe sistema de enfermidade. Eles querem reduzir a população e nada mais fácil que, como por exemplo as vacinas, para contribuir nessa redução. Adoecem-nos de todas as formas. Os sistemas de saúde dos governos não conseguem pagar a recrudescência. E vejo as clínicas que fecham, os hospitais, não sei o quê. Enfim, cada vez há mais doentes, cada vez inventam mais doenças e de cada vez há menos prestação. Ora, tecnologia e ciclo das trevas, destruição do clima, environnement, escassez de recursos e choque das civilizações. A corrida ditatorial e implacável que avança mascarada, não a pensar em dar-nos dias melhores, mas onde os homens serão apenas um robô. Alguns intervenientes, Lloyd Blalken, Goldman Sachs, G. Soros, Celine Power, James McKerney, Exxon, Coca-Cola, Hugh Grant, Monsanto, Club Bilderberg e muitos outros. Agora é o aviso mais satânico. Redução populacional e rastros químicos.
Isso está acontecendo agora aí no céu da sua casa, a todo momento. Armas de energia direta através dos medidores elétricos. Todos viram esses incêndios? Pois tudo tem mão criminal. Como é que bairros inteiros nos Estados Unidos arderam? Atenção, as casas arderam por si mesmas. As árvores que circundavam essas moradias não arderam. Até caixas de correio de plástico a 50 metros da casa ficaram intactas. E, portanto, depois da destruição, uma coisa esquisita. Vou comparar com as torres do 11 de setembro. É que depois desses incêndios, normalmente verificaram que as carcaças das maquinarias, como da máquina de lavar, de fogões, etc. E neste caso, estes incêndios, fica tudo reduzido. É como no 11 de setembro. Não encontraram motores de aviões, não encontraram nada. Encontraram passaportes. Ei, ei. Bom, enfim. Atenção, as casas arderam por cima, as árvores. Tem, todos os nossos eletrodomésticos têm cenas escondidas, mas os medidores têm algo muito grave. Esses novos contadores Linky não o querem na sua casa. No vosso universo holográfico, uma foto, isto agora é para os internautas e para nós todos, não é? Estamos todos gravados. No nosso universo holográfico, uma foto é uma impressão energética de uma pessoa. E se trabalha sobre o campo energético da foto, é possível perturbar a energia da pessoa fotografada. Agora venho, por exemplo, sobre os ovnis. Muito se tem falado desses ovnis, até há caçadores chamados UFOs. Tudo para nos embobinar e mais. Eles até têm conhecimento de bons e de maus extraterrestres. Eles, quer dizer, esses demónios de sujeitos sem alma, alimentam-se do nosso medo e, claro, das nossas crianças. Essas entidades vão criar uma desordem internacional para meter em execução a nova ordem mundial. Se a guerra não chegar através do confronto entre nações, eles já têm a opção B. Os supostos extraterrestres são intraterrestres. Sim, são os anjos caídos e desde décadas que trabalham todos em conjunto a elaborar a nossa perda. No momento que eles decidirão, farão sair as bestas criadas por eles. Será bom para os viciados de PlayStation, que estão habituados a lutar com monstros, mas que desta vez é a sério. Hein? Então mandam-nos os extraterrestres maus. Será o caos pelo mundo inteiro. E aí chegam os extraterrestres bons para nos salvar. E aí, perante o caos, eles instalam a nova ordem mundial. Atenção, muitas projeções heliográficas para nos enganar, sim, como o Cristo, mas não o nosso. O objetivo dos Illuminatis é de criar uma falsa invasão, uma ameaça para a humanidade. Depois os anjos caídos nos libertarão dessa ameaça e nós, os homens, pensaremos que eles são os nossos criadores e nos obrigará ao chip eletrónico 666. E então, se alguém vos disser, eis aquilo Cristo, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Uma tal sociedade será dominada por uma elite que, a sede por um poder político, descansaria sobre um saber científico superior. Libertado das contrariedades dos valores tradicionais liberais, esta elite não hesitaria para chegar aos seus fins políticos a utilizar as últimas técnicas modernas para influenciar a conduta do público e guardar a sociedade sob estreita vigilância. Zbigniew Brzezinski. Técnicas de CIA, de controle cerebral. O famoso plano Obamacare. Obama é de facto o agente mais eficaz da pulga RFID. Assim ele disse por várias vezes que todas as pessoas deverão ter a pulga RFID. Um povo que elege políticos corruptos não é vítima, é cúmplice. George Orwell. George Edgar Hoover, antigo patrão do FBI, dizia, atenção, o indivíduo fica paralisado se encontrar de face com a conspiração tão monstruosa que ele não pode crer que ela exista. E portanto é realidade.
Sarkozy, do antigo presidente da França, esse palhaço, e a morte programada da França. Pronunciou, esse apunhalou a França pelas costas no Tratado de Lisboa. Ora, Sarkozy, a morte programada da França, pronunciou num discurso em 16 de 1 de 2009 e iremos juntos para uma nova era mundial e ninguém, mas digo ninguém, se poderá opor. Pois, eu estou aqui para isso. E há muitos agora. Está muita gente a acordar, felizmente. E a organização está-se a fazer. Portanto, meus amigos franc-maçons, podem preparar as vossas fugas, mas toda a gente vos encontrará. Haverá um julgamento para todos aqueles que são culpados por esta corrupção que existe há dezenas de anos. Todos vós passareis perante a justiça. Não haverá pena de morte, mas ireis presos. Todos. Não é como no tempo da PIDE. Toda a gente fugia e depois voltavam, com o rabinho entre as pernas. E voltaram para os pelouros. Agora vai ser diferente. Ora bem, novidades técnicas. Fluido produzido artificialmente em um laboratório do maior campo magnético não destrutivo já criado. 2012, publicação de Los Alamos do National Laboratory. Um grupo de cientistas conseguiu produzir o primeiro campo magnético não destrutivo com 10.075 Tesla unidade de medida de indução magnética depois de mais de 15 anos de trabalho. Engana-me, que eu adoro. O equipamento que viabilizou esse experimento consiste basicamente em um ímã gigantesco interligado a um gerador também de proporções monstruosas, gerando pulsos eletromagnéticos 2 milhões de vezes mais intensos que o campo magnético da Terra. Com um campo magnético de 16 Tesla, dizem os cientistas, é possível levitar pequenos animais, como um sapo. E também veremos levitar, em breve, naves espaciais, seres humanos, pedras gigantescas, etc, etc. Laura Botelho disse isso. Estamos brincando de ser Deus. Nossa paz foi tirada. Não merecemos explicações. Agora querem jogar a culpa em terremotos, explosões solares e tantas teorias sem fundamentos. ARP. Já ouviram falar do sistema ARP? A cada dia aparecem mais vídeos de pessoas comuns gravando sons estranhos pelos céus, imagens e luzes estranhas nas nuvens, clarões e ventos anormais. O calor onde fazia frio e frio onde fazia calor. O que será que o futuro nos reserva? Continuar com a cumplicidade e animar a cabala mais hedionda? Será que já está convencido que a guerra... Eu nem vou falar nisto, porque nem vale a pena. Falarei no outro dia. Eu sei é que, por exemplo, nisto do... Não sei, a Suíça, que dizem, para mim, nunca ouvi grande coisa sobre a Suíça. Mas a cada dia, enfim, acho que há uma complicidade qualquer. Porque na minha qualidade de aluno da vida, pois eu nunca frequentei escolas moldadas da mentira. Penso inocente, ignorantemente, e começo pelo início, o meu raciocínio. Perante a história que nos apresenta, a Suíça é uma espécie de santuário na Terra. Fundadores da Cruz Vermelha, o que lhes permite estar presentes, para mim, em todas as situações, para melhor as controlar, debaixo da bandeira da benfeitoria. Segundo, criaram a segurança papal. Isso também é bem estranho. Terceiro, o país com o melhor sistema bancário ao serviço dos senhores desta terra. Quarto, o país com melhor segurança anti-sismos, com melhores refúgios subterrâneos. Quinto, o país onde a racaia piramidal se encontra, em Davos, em segurança para as suas reuniões à porta fechada. Tudo isto para combinarem para o nosso mal, não é? Sexto, nesse país, antro da liberdade dos senhores, investiram milhões e trilhões de dólares para a grande obra que é o CERN. Não sei se já ouviram falar no CERN, no lançador de partículas lá, no túnel a alta velocidade, que aquilo abrange não sei quantos quilómetros, que é entre a Suíça e a França.
Ora, esse túnel acelerador de partículas, qual o propósito? Uma ferramenta para a mudança climática, creio que tem bastante influência, com o sistema ARP e com os chemtrais que eles depositam aí através dos aviões. Uma ferramenta para a mudança climática? Será que procuram criar uma saída para um espaço paralelo? Eu creio que sim, eles querem voltar ao tempo dos egípcios, mas não conseguem. Até ouvi dizer que tentam encontrar a partícula de Deus, pois não necessitariam de tanto. Bastava olhar para um coração de um cristão e não o comer. No dia da inauguração dessa engenhoca, deram uma festa toda, bem ensaiada, com centenas de atores teatrais a exibir uma cerimónia babilónica. Mas que vergonha, não sei se alguém viu aquilo, pá. Sinceramente, o fim do mundo, como é que aquilo é aceito como arte e as pessoas aplaudirem e passa nas televisões? Epá, eu não entendo. É tempo de você transportar a sua pedra, basta dar vento a esta verdade, que ela voa para todos aqueles que você ama, que ele clareia os olhos de todos aqueles que ainda possam pensar por eles mesmos neste mundo. Libertem-se e libertarão a verdade. O momento chegou, o mundo acorda. Até ao presente momento, a internet faz um trabalho muito importante, mas o processo é longo e a maior parte da população não acredita, a menos que seja transmitido na televisão. O que é uma perspectiva pouco provável, porque as notícias são fornecidas por um cartel de informação composta por 6 partes, criadas pela CIA, que funciona como monopólio ilegal que deve ser dividido graças ao seu governo secreto. A máfia Khazar trabalha forte para meter em execução um programa ancestral satânico, bolas, para criar um inferno na Terra e reduzir a população mundial de 90%. Depois tem a intenção de substituir os humanos por derivados à base de genes combinado com o corpo mecânico. A máfia Khazar gera a maior parte do mundo, mas a cabeça espiritual tem sede no Vaticano. Recentemente, enfim, foi o ano passado, acho que o Papa deslocou-se à América Latina. Pergunto porque não deu um saltinho até à Bolívia. Lá o seu amigo Franco Mação está a pôr em execução uma limpeza cristã. As pessoas já nem têm igrejas, nem nada. Mais uma vez fica atónito com esta aceitação das pessoas. E, portanto, tantas e tantas vão fielmente à satânica missa, na boa fé e no ignorantismo, saem de olhar altivo, não veem as almas penosas e vítimas do sistema do qual eles são coniventes. Não veem o senhor idoso que estende a mão, estão de vidros fechados a desfrutar do ar-condicionado do seu supercarro na moda, de preferência melhor que o do vizinho. Depois fazem comprinhas, tipo lingerie e sapatos, a gastar 800 euros, mas no fim do mês vai achar um escândalo pagar a um empregado o ordenado mínimo. E em casa comem bio, porque é chique e saudável. Estão mesmo ceguinhos. Eles brincam com a nossa sanidade mental. Exames demonstraram que quantidades de produtos bio ultrapassaram os níveis de produtos nefastos para a saúde comparados com outros produtos. Aos filhos fazem tudo para não os contrariar e dão-lhes tudo o que eles queiram, à mínima ameaça de birra. Portáteis ou portáveis só de alta gama, daqueles que necessitam de muitos minerais na sua construção. São caríssimos, mas não devem saber que os obreiros de minas a campo aberto que recoltam esses minérios são crianças que ganham 2 dólares por dia. Na República Democrática do Congo tem no mínimo 40 mil dessas crianças. E quando os meninos todos mimadinhos chegam aos 18, dão-lhes um carrito e dinheiro para os copos, e mais para os concertos, e mais para o abençoado futebol. Muitos desses queridos filhos já usam da força para com os seus progenitores, para o sustento dos seus vícios. Não é papel dos governos educarem os vossos filhos, a educação deve ser feita em casa, na escola obtemos a instrução. Mas pelo caminho que levamos, vai para a desinstrução. Há décadas que o inimigo traça o seu horrendo plano. E que melhor que o destrutor do nosso vínculo familiar.
lentamente, em nome de uma democracia, eles nos enganam, seja de esquerda, de direita, às cores ou às escuras, vai dar no mesmo. A corrupção e o medo de perder um lugar ao sol fazem-nos aceitar leis que, escondidas debaixo da democracia, essas leis que só servem para nos destruturar, inventam polícia generazai para que abandonemos o nosso savoir-faire ancestral, para que comamos os venenos dissimulados em toda a alimentação. Os pais já não podem dar um estalo a um filho o risco de ser preso. Vulgarizar o género humano debaixo do progresso inerente com a democracia. Assistimos a um espetáculo diário bem programado por essas entidades e vocês engolem tudo. Pois é. Olham muito para o umbigo, diversidade de géneros, casamentos com parceiros do mesmo sexo, sexo nas escolas e muitas outras abominações em nome do progresso democrático. Movimento feminista que pretende que as mulheres devem chatear as pessoas, ser orgulhosas, corajosas, ser forte e ser viril. Mas onde é que fica o romantismo, poça? Em Inglaterra até já tem uma criança com 10 anos que criou o primeiro clube de drag queen para crianças e adolescentes. A evolução da família é uma mentira, manipulação que se inscreve no nosso cotidiano toda a nossa vida. Para distrair o gado e mais uma vez conseguir pôr uma camada de população contra a outra, externa ou interna e mesmo dentro das nossas cidades europeias, temos campos adversos. Não vou falar outra vez do futebol, enfim. As televisões que elegem, as televisões de merda que temos, elegem artistas que têm ascensões meteoritas como talentos e desempenhos graciosamente obtidos com o pacto feito com o diabo. No nosso país, nos três principais servidores de merda, abrem os jornais com futebol e voltam. Um jogador feriu-se num joelho é notícia e depois todos esses canais têm programas tipo trio de ataque, entre linhas e sei lá o quê, onde metem ali três pardais a fomentar o ódio. Ai meu Deus. Os outros chamados de ídolos, enfim, depois do programa terminado, eles enterram o machado e vão para os copos todos juntos e riem-se do gado. Jogadores a ganhar 200 mil euros por mês, outros chamados de ídolos ganham mais de 20 e tal milhões ao ano. Mas onde é que isto vai parar? O que fazem esses ídolos? Sei lá. O meu ídolo é Deus, o único que nos deu tudo. As riquezas da terra não dão bilhete para o céu. Em vez de haver um ordenado mínimo, haveria de haver um ordenado máximo, que deveria ser fixado. Agora depois vem aí a gestação de mãe interposta, conseguir a matriz artificial, humanidade criada artificialmente, útero artificial, depois da pílula contraceptiva, inseminação artificial, fecundação in vitro e a próxima etapa é a ectogenese, quer dizer a possibilidade de fazer um bebê a partir da fecundação até à nascença, fora de um corpo de uma mulher. Ditadura em nome da tolerância. A escolha é nossa, não é? Por exemplo, eu em 1973 queriam que eu fosse para a tropa fazer uma guerra que não era minha. Não? Para ir para Angola lá matar pretos. Não, eu fugi. Fui-me embora. Enfim, cada um tem o seu livre-árbitro. Para lhe dizer que nós somos seres únicos, inteligentes e dotados do livre-árbitro. E nada nem ninguém que nos possa obrigar a fazer aquilo que você não quer. Portanto, seja qual for o seu desempenho, que o obriga a fazer aquilo que você não quer, pense no futuro dos seus filhos, quer que eles continuem a dispor das nossas crianças como bem o entendem, quer continuar a fazer parte dos dentes da máquina infernal. Eu sei que muitos estão comprometidos até às orelhas, outros estão condicionados mentalmente e tantos outros milhares drogados, sobretudo nas Forças Armadas e nas polícias e por aí vai. E também sei que os há que gostariam de abandonar o sistema. Não o fazem por medo? Pois, senhores militares, por uma vez na vida, façam o que deve ser feito. Há muito para fazer.
Aqui nesta terra tudo é passageiro, tudo acaba. Daqui nada se leva, apenas as coisas que fizer aqui, de bem ou de ruim, essa sim ecoará na eternidade. Façamos o bem, procuremos honrar e amar a Deus sobre todas as coisas. Nada disso pode afastar o nosso amor por Jesus Cristo. Nem a morte poderá afastar a nossa fé em Deus. Oremos e vigiemos para estar sempre preparados para viver e morrer em nome do Senhor Jesus Cristo. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Eu não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Podem me prender, não tenho medo. Agora tenho só um recadinho a dar ao senhor, excelentíssimo senhor secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Se o senhor é um português, amante da sua pátria, por favor, faça qualquer coisa de bom para nós e para todas as populações. Se não puder, então abandone. Não queira manchar a honra lusitana encabeçando o projeto da redução populacional e a instalação da nova ordem mundial. Irmãos do mundo inteiro, qualquer que seja a tua religião, já sabem que fostes enganados. Nunca me envolvi em crença nenhuma, nunca assisti a nenhuma missa e raras vezes entrei em igrejas, ocasiões de casamentos ou batizado e a Bíblia só alguns dias atrás, portanto nem rezar sei. Mas nada me impediu de conhecer que a maioria volta as costas a Jesus Cristo e que Ele deu a vida por nós, e vós criais ídolos fantoches e outros demoníacos. Arrependei-vos da vossa conduta, esqueceis o que vos ensinaram e entregai-vos a Jesus. Ele recebe todos, não faz diferença com a cor que tenhas. Sim, confessa-te a Ele, não precisas de um templo ou altar dourado. Não, em qualquer lugar o encontras. Basta quereres, é só através dele encontrarás o caminho para o céu. Adeus, boa tarde, até breve, até um próximo vídeo. Fiquem bem, sejam felizes e não tenham medo. Deus. Amo-vos a todos.